Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, João 15, versículo 5. Palavra dita por o nosso Senhor Jesus Cristo, escrita pelo evangelista João. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem Jesus nada podereis fazer. Essa é a palavra de Jesus. Esse capítulo do Evangelho de João, Jesus falou muito sobre fruto. Falou de vara. Aqui ele começou esse capítulo dizendo que o pai dele é o agricultor. Ele disse que nós somos as varas. As varas estão onde? Ligado na árvore, não é isso? Ele é a videira verdadeira. Nós somos ramos das varas. Aonde é que produz? Produz nos ramos. Mas a seiva vem, de onde vem a seiva? Para, aleluia, os frutos e as galhas, os ramos ficam bonitos, verde, e dá fruto. Vem do tronco e o tronco é Deus. Então Jesus diz, eu sou a videira. Primeiro ele falou que ele é a videira verdadeira. Aqui ele diz, eu sou a videira. Vós as varas ou os ramos. Quem está em mim, só estão, e eu nele. Agora me lembrei de um certo pregador dos anos 80, ele gravou na época, foi disso que ele falou muito sobre. E ele faz muitas comparações, que ele está vivo até hoje, pregando e falando da palavra de Deus. Ele diz, quando ele cita sobre os versículos, quando você pega uma esponja e põe na água, o que acontece? A água entra na esponja. Quando você tira, a esponja está pesada. Aonde está a esponja? Está na água. E aonde está a água? Na esponja. É isso que Jesus diz. Eu em mim, eu e vocês, vocês em mim. Aleluia. Ele diz, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aqui ele diz, se vós estiver em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus não se pode fazer nada. Aleluia. Somos dependentes dele. Então diz, quem está em mim e eu nele? Então, é como a água na esponja, a esponja na água. É tanto que quando perto o crente, como pertou Estevão lá, o Estevão, aleluia, chegou ao ponto que ele disse que eles viram no rosto de Estevão, o rosto de um anjo. Imprensou Estevão, Jesus apareceu. Aleluia. Ele ainda diz, eis que eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem, o Filho de Deus em pé. Jesus ficou em pé para receber Estevão. Hein? Que maravilha! Se vocês estiverem em mim, eu em vós, ou vós em mim, eu em vocês, esse dá pouco fruto? Não, muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quer dar fruto? Eu quero. E a ordem é dar fruto. Se não dá fruto, é mandar de cortar como a figueira estéril. Corta ela, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Há 3 anos veio procurar fruto, não encontra. Corta ela, ela está ocupando a terra inutilmente. Ah, mas diz que eu vi o cuidador da vinha feliz. Não, senhor, deixa que eu vou escavar ela, vou colocar esterco, vou colocar adubo nela. Se ela der fruto, ela fica. Se não, então depois manda cortar. É o intercessor, aquele que a Bíblia está escrito na Bíblia, que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia. Às vezes a ordem é cortar, mas o Espírito Santo intercede. Porque se não dá fruto, a ordem é cortar. Jesus diz nesse mesmo capítulo 15, versículo 16, que o fruto tem que permanecer. Não é dar fruto de vez em quando, é fruto permanecer, para a fim de que tudo que pediu o Pai em meu nome, diz Jesus, ele vos conceda. Aqui ele diz que aquele que está nele, e nele, ele e Jesus, Jesus nele, esse dá muito fruto. E se não tiver, não dá fruto. Se não dá fruto, a ordem é cortar. É amaldiçoado. Jesus amaldiçoou a figueira, por quê? Porque não tinha figo. Tinha folha, mas não tinha figo. Não tinha fruto. E será que temos fruto? Fruto é para alimento. Será que estamos alimentando alguém com a palavra de Deus? Os discípulos, quando dizem, Senhor, despeda a multidão, já está tarde. Jesus, não, dá eles de comer. Aleluia. Mas os discípulos não tinham. Mas tinha uma menina prevenida ali, um boia fria, que levou os 5 pães, os 5 pãezinhos cevados e os 2 peixinhos. Jesus mandou o povo trazer até ele abençoou, mandou sentar o povo nas relvas ali, sentou organização, porque Deus é organizado, e alimentou quase 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Mas a ordem de Jesus para os discípulos, vocês dão comida para eles. Mas os discípulos esqueceu. O menino não, o menino foi prevenido, porque Deus diz
Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Mas os discípulos estavam lá de mãos vazias, não tinha nada. Mas o menino, não, o menino tinha conhecimento da palavra. Ele foi, mas levou o lanche dele, o almoço dele. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Será que jeito nós vamos chegar diante de Jesus? Tem fruta ou não tem? Se Jesus procurar como procurou na figueira, digo, vai encontrar figo ou folhas? Vós sois as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Não é pouco, não é muito. Porque sem mim nada podeis fazer. Tem muitos querendo fazer sem Jesus, não funciona não. Mas que fruto que estamos dando também? Lá no livro de Isaías fala de Israel, uma figueira que Deus plantou, cercou ela, limpou, de repente deu fruto, quando foi ver, o fruto estava azedo. Ai, 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 ai. Medita nessa palavra, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.